nos proporcionado, nada melhor do que adentrar um pedaço da noite, um pouco da noite, também prestando a nossa gratidão a Ele. Abra sua Bíblia na primeira carta do evangelista João, capítulo 5. Primeira carta do evangelista João, capítulo de número 5, verso de número 4, é um texto por demais conhecido, citado por alguns dos nossos irmãos, e nós queremos utilizar dele nesta noite para compartilharmos uma palavra da parte de Deus nesta ocasião. Glória a Deus. Primeira carta do evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 4. Eu gosto de anotar algumas coisas e eu pensei que não tinha trazido. Muito bem, diz-nos assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pense numa palavra que ela tem todo o sentido no mundo espiritual. E é o veículo pelo qual todo ser humano, se o desenvolver em si e se aplicar a ele, por certo vai dizer o que Paulo diz. Em Cristo não somos vencedores, somos mais que vencedores. Romanos 8:37 nos diz que somos mais que vencedores. Hipernicômio, aquele que super vencedor. Não somente super vencedor ou hiper vencedor, mas também ele passa a ter condição de suportar e de superar tudo em qualquer instância. Filipenses 4:13. O apóstolo Paulo disse: posso alguma coisa, todas as coisas naquele que me fortalece. Por isto, é amplo o campo de aplicação da fé. E João não poderia, numa visão inspirada, usar palavras mais claras do que esta, quando ele diz que esta é a vitória que vence o mundo, a fé. Porém, ele, antes de dizer de que esta é a arma poderosa de se vencer o mundo, ele deixa claro que precisa-se nascer espiritualmente como filho de Deus para, de fato, utilizar-se desse instrumento tão poderoso. Óbvio que, quando estudamos a palavra de Deus, encontramos na Bíblia o homem que tem uma fé natural. Paulo disse, quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, versículo de número 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E sendo ele um homem natural, ele pode fazer planos. Exemplo disto está em Lucas 12, versículo 20, um homem que tinha uma grande propriedade, a propriedade dele produziu bastante e ele fez planos. E ele disse consigo mesmo, eu já tenho muito que colhi durante este ano, o que é que eu vou fazer com tudo que eu tenho? Então ele faz uma prospecção, ele faz um projeto na sua mente, idealiza, e ele diz, então farei isso, vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir celeiros maiores, vou acumular todos os meus bens que ali eu tenho. Então este homem, ele tem uma fé natural, e esta fé natural que todo ser humano, ele é detentor dela. Todo ser humano. Por isso que nós observamos o que Tiago dá como conselho no capítulo 4 e o versículo 13. Você que vai se mudar de cidade, vai para outra, antes dizei assim, sabe, se Deus quiser, amanhã eu vou estar em tal lugar, eu vou para tal lugar. E a fé natural possibilita, proporciona às pessoas comprar para 30, 60, 90 e 120 dias. E tem quem tem mais fé ainda e compra casa para pagar em 30 anos, 40 anos, porque ele faz fé de que vai estar vivo e vai conseguir pagar. Isso é natural do ser humano acreditar em alguma coisa e essa prospecção é normal.
ainda que teologicamente é uma fé inexistente, ela é apenas crendices, na verdade. Agora, dentro da palavra de Deus, existem 3 ramos de fé que a Bíblia ensina, e é por dentro desse meio que devemos compreender que é necessário viver por fé. Hebreus 10:38 diz: o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esta fé é a primeira fé que é dada ao homem quando ele se converte. É chamada de a fé da salvação, ou fé salvífica. Ela é uma fé dada a todos os santos. Judas disse isso no verso 3, 4 e o verso 20, ele chama de santíssima fé. Entendemos que a fé salvífica é uma fé pela qual nós exercitamos ela espiritualmente para batalhar, conforme Filipenses 1:27. É a fé do Evangelho que nos une, é uma única fé. Essa fé, uma vez nascida dentro de nós através da palavra, Romanos 10:17, quando ouvimos a palavra de Deus, foi gerado em nós essa fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então a fé da salvação, ela gera em nós, ou melhor, a palavra gera em nós, a fé da salvação, e devemos exercitar a fé da salvação na vida de fé para ir para o céu. Para chegar no céu, eu preciso dessa fé. E é interessante que ela é única, não tem quem tenha mais fé para ser salvo ou menos fé para ser salvo, não tem. Paulo escreve isso aos Efésios no capítulo 4, há um só Deus, um só Pai, um só Espírito e uma só fé. Então a fé que colocou os discípulos no céu ou no paraíso, por andar com Jesus durante 3 anos e meio, foi a mesma fé que colocou o ladrão que se converteu com questão de segundo no céu. Por isto ela é única no plano de salvação, não tem quem tenha mais fé para ter um céu para ele, e um que tenha menos fé para ter um céu inferior. Não. Esta fé nos colocará e nos fará entrar nos céus pelas portas. E está embasada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. João revela isso em Apocalipse 22:14, quando ele disse: bem-aventurados que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, porque terão direito à árvore da vida e entrarão nos céus pelas portas. Então, a fé da salvação, ela é única, ela não tem assim, no que diz respeito a colocar alguém mais em cima, mais embaixo, eu tenho mais fé do que o evangelista tem mais fé do que eu. No plano de fé salvífica, não. É um único tamanho para todos. Se você me compreendeu, diga amém. Segundo, a fé como fruto do Espírito, baseado em Gálatas 5:22, esta é uma fé que o salvo desenvolve para viver como salvo. A fé salvífica, ela me identifica como salvo, mas a fé como fruto do Espírito, ela me ensina a viver como salvo. E eu tenho que desenvolver uma vida de salvo, tenho que falar como salvo, me comportar como um crente salvo, e logo então essa fé é o padrão de vida moral estabelecido por Cristo na vida do salvo. Quem quer ir para o céu e que é salvo, é obrigatório desenvolver nele este tipo de fé, e ele precisa exercitá-la para que assim ele possa vencer. Por fé não mentimos, por fé não matamos, quem matava não mata mais, Efésios 4:17, quem furtava não furta mais. E aí Paulo mostra que é possível, através da fé como fruto de Espírito, um padrão de vida moral e ético em Cristo, a nova vida em Cristo, porque nova criatura passamos a ser, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, e eu vou exercitando esta fé como a fé do fruto do Espírito, ou fé como fruto do Espírito. E às vezes se fazem muitas confusões em ministrações, em palavras. Às vezes a Bíblia está falando de fé salvífica, alguém aplica a fé como fruto do Espírito. Exemplo, Pedro disse: Senhor, acrescenta a minha fé para perdoar o meu irmão. Obviamente isso é fé como fruto do Espírito. Mas a fé para se buscar o perdão de Deus é a fé salvífica. E às vezes se mistura isso e não se faz uma distinção e uma complicação só. É como também alguém diz assim: quem tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte:
a esse monte, ponte daqui a acolá. Isto não é nem a fé como salvação e nem a fé como fruto do Espírito. É a fé como poder de Deus. Está em 1 Coríntios 12, versículo de número 7, ela habitando no âmbito do poder. E é neste contexto que eu gostaria, nesta noite, de expressar uma palavra da parte de Deus, porque ainda hoje à tarde, pensando quando cheguei em casa, no que poderíamos compartilhar, e o Espírito Santo bateu forte no meu coração para compartilhar isto com você. E o Espírito de Deus nos revela através da sua palavra que nós, para vencermos este mundo, além da fé como salvação, além da fé como fruto do Espírito, mais do que nunca, precisamos dela como poder de Deus. E é por isso que o Senhor nos deu o poder. Paulo escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo de número 4. Quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito, porque a fé, ela uma vez utilizada no poder do Espírito, ou como dom espiritual, ou como poder do Espírito, ela é quem nos anima, ela é quem nos levanta, ela é quem nos ergue espiritualmente para continuar acreditando em milagre, para poder continuar acreditando no que diz respeito às manifestações espirituais. Então ela está dentro da cadeia do próprio dom espiritual, ou um dom de poder, a fé como poder do Espírito Santo. E quando compreendemos isto, quando entendemos isto, fica mais fácil de fazer o que Paulo fez quando ele escreveu aos Efésios no capítulo 6. Eles tomando também o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Ela aí não está nem como fé da salvação, porque ali no texto, o que é da salvação é o capacete. Então, quando ele está usando a palavra escudo da fé, ele está mostrando e revelando que é a fé como poder do Espírito para vencer toda hoste espiritual da maldade. E você precisa entender que Paulo escreve aos Gálatas 1 e 4, ele diz que o mundo, ou o príncipe, este século, ele é um século mau, tomado por influência maligna. 1 João 5 e 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas para não lhe resplandecer a luz do Evangelho. Então só existe uma fé que pode tirar todo e qualquer obstáculo das trevas e do mundo e de toda e qualquer contrariedade. É a fé no poder do Espírito de Deus. Esta sim tem valor na vida espiritual e religiosa. Infelizmente, por vezes querem mercantilizar este tipo de fé, atribuindo o poder ao homem. Por isso são as estrelas do mundo gospel, as estrelas do cristianismo, como alguns querem apresentar-se, no que diz respeito ao poder do Espírito Santo. Mas Jesus, ele fez a promessa da seguinte maneira aos seus discípulos. Ele, percebendo de que estaria se ausentando fisicamente deles, disse a eles: vocês vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejais revestido de poder. Depois que vocês forem revestidos com este duname, ou dínamo no grego, ele diz: vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, e até os confins da terra. Então eu entendo e acredito que se tem uma coisa que Jesus fez questão de compartilhar conosco, foi o poder do Espírito Santo para realizarmos a sua obra. E o poder do Espírito Santo tem o primordial objetivo: alcançar vidas. Este é um dos papéis do dom ou dos dons do poder do Espírito Santo. Era para promover a glória de Deus no alcance de almas, no alcance de vidas. Por isso que ele capacitou a igreja. E para podermos resgatar, tirar as pessoas que estão no mundo, irmãos, não é com uma filosofia humana, não é com uma pedagogia humana, não vai ser com um blá blá blá, nem um blé blé blé. Vai ter que ser um evangelho de poder. E Paulo disse isso aos Romanos, quando ele escreveu no capítulo 1, o versículo 16 ao versículo de número 17. Ele disse com muita clareza: o evangelho que eu prego para alguns é loucura, mas para mim é o poder de Deus em Cristo Jesus. É um evangelho de poder. E mais do que nunca nós, a igreja,
igreja, devemos nesses últimos dias estar pronto para desfrutar, utilizar e se edificar com este poder para vencer o mundo e continuar executando durante o ano de 2023 a tarefa de ser crentes, de ser testemunhas do Senhor Jesus. Porque sozinho nós não conseguiremos, jamais vamos conseguir atingir essa missão sozinhos. E aí Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar outro Consolador e Ele estará com vocês. Ele vai guiar na verdade. E é interessante que Jesus disse algo no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 16, verso 13 e 14. Eu acho interessante a expressão desse texto, que ele diz assim, João 16, verso 13 e o verso 14, Jesus deixa com muita clareza a seguinte expressão: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora veja o versículo de número 14. Ele me glorificará. Primeira missão do Espírito Santo, se preocupar com a salvação. Está lá no capítulo 15, versículo de número 8 em diante. E nós vamos observar que aqui a segunda tarefa dele é glorificar a Cristo. Aí ele diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Se tem uma coisa que o Espírito Santo gosta de fazer, é glorificar a Cristo. E o poder de Deus, ou a fé como dom de poder, ou como poder espiritual, ela tem um papel fundamental. É de glorificar o nome do Senhor Jesus. É por isso que Jesus disse, olha, é no meu nome que vocês vão expulsar demônio. É no meu nome que vocês vão curar as enfermidades. É no meu nome, é no meu nome, é no nome dele. É porque Cristo concentrou o poder de Deus nele. E o Espírito Santo, ele tem como papel principal na igreja promover esta edificação, essa exortação e essa consolação com um único objetivo: glorificar o nome do Senhor Jesus. Se tem uma coisa que o Espírito Santo gosta, é de quando Jesus é glorificado através dos milagres. No primeiro dia em que ele manifestou-se poderosamente na igreja, batizando aqueles crentes que ali estavam, diz a Bíblia em Atos capítulo 2 e o versículo de número 11, de que todos estavam maravilhados, estavam atônitos com o que estava acontecendo, ficaram impressionados com o poder de Deus e começaram a dizer um para os outros, não são esses aí todos judeus? Não são todos estes galileus? Como é que entendemos eles falarem na nossa própria língua? É porque o Espírito Santo, ele traz o poder do céu, se revela para o homem reconhece a Deus e Jesus é glorificado no seu sacrifício. Este é um dos grandes objetivos, por isso que estamos sentindo, de certa forma, a ausência do poder de Deus. Eu vou dizer nós não, alguns crentes, porque graças a Deus eu ainda sinto, e se você sente o poder de Deus na sua vida, então glorifique. Mas é este o motivo pelo qual muitos dos cristãos não estão desfrutando da presença eminente do poder do Espírito Santo, porque ele acha que é para autoglorificação. Quanto ele mais cheio é, mais estrela ele tem para brilhar. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: quem brilha é Jesus quando se prega, quando se canta, quando se ora, quando a cura. Se a igreja tomar essa glória para si, Jesus fica do lado de fora, como ficou em Laodiceia. Apocalipse 3:20, Jesus, dono da igreja, senhor da igreja, mas estava do lado de fora porque a ação humana havia tomado conta. E é por isso que muitas vezes a palavra de Deus diz que ele abate o que se está exaltado e exalta o que está humilhado, porque com Jesus a palavra dele é essa. Ele diz com muita clareza que a humildade precede a honra. E se tem uma coisa que Jesus ensinou aos apóstolos e nós devemos tomar como base para ele ser glorificado, está no texto de Mateus 11:28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí Jesus manifesta a glória, manifesta o poder, manifesta os dons espirituais. E se tem uma coisa que Jesus gosta de manifestar, é o seu poder, porque o Espírito Santo com isso glorificará o nome do Senhor. E é sempre assim. Se você lê Atos
capítulo de número 3, o segundo milagre, quando Pedro entra lá no templo Formosa, quando aquele paralítico está, a Bíblia diz que ele disse: olha para nós, não tenho prata e nem tenho ouro, posso ser humilde, posso ser simples, posso até ser pescador, pobre, mas tem uma coisa: o poder de Deus está dentro de mim. Ele disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, aleluia. E é interessante que, se fosse hoje, tire uma selfie, coloca a câmera mais para cá. Mas Pedro, naquela tarde ou naquele dia, ele só ficou esperando uma coisa: a ação do paralítico. E quando o paralítico, diz Atos 3 e o versículo de número 11, percebe que está curado, saltando sobre os seus artelhos, diz a Bíblia Sagrada, que ele disse: eu quero entrar nessa igreja, eu quero entrar nesse templo. E a Bíblia diz que ele entrou saltando e glorificando a Deus, porque todo o poder que se manifesta é para Deus ser glorificado e o nome de Jesus ser reconhecido. Por isso, neste âmbito, a fé como poder é o que vai nos ajudar nestes últimos dias a conseguirmos vencer todo e qualquer embate contrário. Se com humildade a igreja acreditar no poder de Deus e não dos homens, se a igreja continuar acreditando em Jesus, na palavra, no Espírito, ou irmãos, se nós conseguirmos mantermos-nos firmes na presença de Deus, em intimidade com o Espírito Santo, não tem quem nos segure, aleluia, porque foi Jesus quem disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Por isso eu creio piamente e defendo de que a Bíblia, ela é muito enfática nesta verdade. Se a igreja cheia do poder do Espírito Santo permanecer na sua postura, vai desfrutar sempre do poder, da grandeza e da presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Foi assim ontem, vai ser assim hoje e vai ser assim eternamente até Jesus voltar. Ele é o Senhor absoluto e devemos confiar neste poder. Não somente nisto, eu costumo observar na palavra de Deus os âmbitos de atuação do poder da fé. Ela habita, ou melhor, ela atua de uma forma geral no Evangelho. Está consistente no Evangelho. Se eu crer, Jesus cura. Se eu não crer, Jesus cura. Se eu crer, Jesus salva. Se eu não crer, Ele continua salvando. Jesus não depende do ser humano, da ação humana. É bem verdade que ele chega a dizer: grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Ele tem interesse de que tenha muita gente e que todos deem fruto. Mas tem uma coisa, irmão, ele chegou a dizer: olha, se vocês se calar, não se preocupe não, que até as pedras eu vou fazer clamar. Se tem uma coisa que Deus não precisa, e Paulo, falando para um grupo de filósofos em Atos 17, ele disse no versículo 24, Ele é Deus, Criador do céu, da terra, e não habita em templo feito por mão humana. Ele está dizendo: olha, se Ele quiser, do céu Ele continua dominando, fazendo tudo, e não é apenas um templo qualquer que vai resumir o poder ou limitar o poder de Deus. Se os homens derrubarem os templos, como fizeram nas épocas passadas, Ele vai continuar sendo Deus no deserto, vai continuar sendo Deus na casa. Você cultuou em casa, adorou em casa, manteve a comunhão em casa. Então Deus é tremendo nesse aspecto. E Jesus disse isso à mulher samaritana. A mulher samaritana, preocupada na ótica de onde se deveria adorar, ela disse em João 4, versículos de número 22 em diante, ou melhor, versículos de número 19 a 23, ela disse: olha, os judeus dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é no monte. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, nem em Jerusalém, nem nos montes, a hora é e agora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu preciso ter essa consciência de que Deus, através do poder manifesto no Evangelho, Ele salva sem eu pregar. Você crê que Jesus salva? Se eu não prego, Ele salva. Sem eu e você pregar, Ele salva. Ele salva as pessoas de uma maneira tão tremenda que eu fico, às vezes, tentando entender como é que é possível isso. Ô Jesus, Paulo disse: como é que ouvirão se não há quem pregue? Mas, irmão, eu fiquei pensando na história de Epáfra, melhor dizendo. Acredita-se que, sendo ele um primeiro crente da Ásia,
que se converteram ali, eu fico pensando onde foi que ele se converteu. Porque não tem um texto que diga. Alguns teólogos e alguns estudiosos acreditam que no dia, escute, no dia em que muitos crentes estavam reunidos, estavam ali 3 continentes, Atos 2, versículo de número 5. 3 continentes reunidos, entre eles a Ásia, uma parte da África e o outro a Europa, se não me foge da memória. E exatamente, são os 3 continentes ali apresentados em Atos, capítulo 2, do verso 5 ao versículo de número 9. Varões de todos os lugares da terra, estava ali. Olha lá, irmãos, estava lá o europeu, mas o galileu que só falava hebraico. Mas estava lá o grego que falava uma outra língua. Mas daqui a pouco os crentes começaram cheios do Espírito Santo, falando em outra língua, e quem estava ouvindo, oxe, ele está pregando, ele está dizendo que Jesus tem um plano na minha vida. Irmão, o Espírito sopra onde quer, e quando ele quer falar, ele usa até o cântico de um passarinho. Quando ele quer falar, ele usa um cântico de um passarinho. Se eu não pregar, o bem te vi vai lá na janela de alguém e começa a dizer, bem, te vi, aleluia. Aí o camarada vai entender, olha, Deus está me vendo. Irmão, porque Ele tem os seus planos e os seus propósitos. Deus tem os seus meios. Não nos enganemos, o poder do Espírito vai além da nossa capacidade de compreensão. Glória ao nome de Jesus. Eu lembrei-me de um irmão de que ele tinha o desejo de pregar, um jovem. Senhor, eu quero pregar, eu quero aprender a pregar. E aí ele teve um desejo de ir para uma roça de melancia. E chegou lá na roça da melancia, trabalhando, olhando para a roça da melancia, e disse, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou desenvolver a arte de pregar? Aí começou a pregar para as melancias. Ele disse, eu vou ensaiar aqui. Aí começou, melancia, Jesus tem um plano na tua vida. Melancia, tu com essa casca dura, mas dentro é mole. E começou a pegar, irmão. E lá do outro lado da roça estava uma pessoa atribulada da vida, um homem bruto. E ele entendeu que era com ele, que estava dizendo, tu que tem a casca dura, a vida dura, mas lá dentro é mole. Jesus tem um plano na tua vida. Não se engane, Jesus sabe trabalhar. Jesus sabe trabalhar, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. E o poder de Deus é tremendo. Eu me lembro do diácono Amaro Luiz, um amigo, já deve ter dormido no Senhor. Seus 50 e tantos anos, usava um chapéu de cor preta alto, mas era um crente que não temia nada. Tudo que aquele diácono ele falava, ele dizia glória a Deus, porque Jesus é bom, é poderoso. E faz, ele foi dirigir um culto numa congregação no Pernambuco chamado Comportas, lugar perigoso. E é interessante de que quando ele foi, na volta do culto, agora me fugiu da memória se foi realmente Comportas ou foi no Jordão, não me lembro a congregação, o local exato. Mas quando ele voltou, os bandidos estavam, 2 pessoas para assaltar, faziam uma emboscada para ele. E ele com o chapéu dele, com a Bíblia, depois do culto, quando ele saiu, o Senhor disse assim, glorifique o meu nome, porque quando você glorificar, eu dou livramento. Saiu com essa palavra da igreja. E ele foi. Aí os camaradas começam, quando abordaram ele, disse, para aí, é um assalto. Ele disse, glória a Deus. Aí os camaradas correram um para o outro, irmão. Ele ficou dando glória a Deus bem alto, e os camaradas lá dando, corre que ele é doido e não está sozinho. Deus, Paulo disse que ele pega as coisas simples deste mundo para confundir, irmão. E ele faz. Então o Espírito Santo, ele glorifica a Deus, aleluia, nas coisas mais simples, mas ele manifesta o seu poder e a sua excelência. Então eu tenho que entender que o Espírito habita e opera de forma geral. O poder já está contido no Evangelho. O poder não está em mim. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem, está no Evangelho. O poder está aqui, irmãos, olha. Pense numa dinamite, essa palavra. E quando essa palavra chega, o Espírito Santo usa ela. Ele é o fogo que acende o pavio da dinamite e explode, estoura tudo, porque ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então ele atua de forma global, de forma geral. Não fique pensando, ou não pensemos nós, de que o Espírito Santo, Deus, é limitado à ação humana. Ele sempre será Senhor. Irmão, Deus é Senhor sempre. Sempre. Ele está assentado num alto e sublime trono. E eu quero ver quem mexe com a base do trono dele. Eu quero ver.
Jesus, ele é tremendo. Ele disse, olha, usa só o meu nome. É só o nome dele, mais nada. Então não pensemos ou nos enganemos. Neste nome tem poder. Nesse nome, esse nome acalma o mar. Aleluia. Os discípulos disseram, que homem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Glória a Deus. Compreendem a voz de Deus, a natureza, tudo compreende a voz de Deus. Às vezes só o homem que não compreende a dureza do coração do homem. Então, no campo geral, a fé opera no mundo em peso. Não pense no mundo do macumbeiro, no mundo da prostituta. Aonde você pensar, a fé, como poder do Espírito, ela faz estrago grande no mundo das trevas. Viu, irmão? Ele vai lá, olha, tira da garra, lá do tráfico, tira. Jesus vai lá, faz coisa grande. Ele tem esse poder. Glória ao nome de Jesus. Então é a fé como poder. E ela é promovida através do Evangelho, no poder do Espírito Santo de Deus. Além do âmbito geral, a fé também ela tem uma grande atuação como poder nas dispensações. Eu tenho um texto que fala muito forte sobre isso, Efésios, capítulo de número 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, versículo 10. O tempo não nos permite estar citando todos os textos, mas deixe-me ler estes dois versos. Estes dois versículos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão aonde, irmãos? Nos céus, como as que estão na terra. Pense que a fé como... Não é a fé salvífica que faz milagre não, viu, irmão? Quem pensa está enganado. Não é, ela é só para a salvação. Agora a fé como poder, ela traz provisão do céu para a terra. Ela multiplica pão e peixe. A fé como poder de Deus, ela tira o câncer do lugar onde ele pensa que vai ser gerado. A fé como poder. E é interessante que eu estava analisando este assunto mais a fundo e fiquei pensando. Aí quando a irmã leu o texto de Mateus 9 e 27 hoje aqui, vou somente ler para você entender, que é interessante, irmão. O ímpio não tem a fé como dom de poder. Quem tem é para a igreja. Mas as atuações, eu estava lendo todos os evangelhos e acompanhando a mentalidade de pelo menos 4 comentaristas importantes, Barclay, Bacon e outros 2 que eu também li, e eu achei interessante que a conotação da ideia que eles aplicam é muito verdadeira. E eu concordo plenamente na inspiração da palavra de Deus e a fé como poder, ela inspira outras pessoas. Todos que receberam curas de Jesus, que não era crente, foram inspirados a acreditar nele. Pelo poder. A mulher ouviu falar de Jesus, ela disse, se eu tocar, eu vou ser curada. Mas ela nem crente era. Todos os próprios leprosos, 10 que foram tocar nele, foram para ser curados, somente um voltou para agradecer, aquele eu acredito que foi gerado nele a fé da salvação. Mas é interessante que o ímpio é abençoado por esse poder, irmão. A influência desse poder, a fé como poder, não precisa o ímpio ser crente para ele receber milagre. Ele recebe milagre através do crente. Recebe milagre através. Jesus, muitas vezes estava fazendo milagre e as pessoas nem se convertiam. Muita gente ia só seguir Jesus para comer pão e peixe. Mas recebia milagre. Aí tem gente que pensa que milagre é tudo. Milagre não coloca ninguém no céu, viu, irmão? Não se engane, não. Está lá em Mateus 7 isso.
curei no teu nome, fiz isso no teu nome, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sim. A inspiração do poder de Deus é tão grande, irmão, que ainda depois que a igreja sair da terra, eu acredito que a influência do poder vai ficar aqui ainda. Só a influência da presença de Deus e de algo bom na terra, porque a igreja depois de sair, vai acabar um bocadinho esse negócio aí, viu, irmão? De milagre, essas coisas, eu não acredito que vai acontecer. Mas no período desta vida em que estamos vivendo agora, nesta dispensação, o favor de Deus é tão grande, mas é tão bom. Vou somente reler o texto que a irmã leu aqui em Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 27, que coincide dentro do assunto que estamos tratando, e de outras referências que estarei mencionando. Aí diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Deus, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isso? Veja, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Jesus não poderia ter perguntado: vocês querem ser salvos? Mas Jesus perguntou àquele cego: vocês creem que eu posso fazer isso? Se o ímpio crê, irmão, se o ímpio acreditar que eu e você orando, o milagre acontece, pode ter certeza que o milagre acontece. Pode ter certeza. Você que está em casa, que não é crente, que está me ouvindo, se você acreditar nessa palavra e no poder que está aqui, o milagre acontece lá. Acontece. Eu acho interessante que Atos capítulo 14, verso 3 em diante, tinha um cidadão que Paulo chega lá, perto dele, Atos 14. Ele ficou olhando assim para Paulo. Ó. Esse camarada prega tão bonito. Veja lá. Ele disse: rapaz, esse rapaz prega muito bem. Estou gostando da pregação dele. Me parece que é Atos, capítulo de número 14, deixa eu ver se é. Versículo de número 8. Aí diz assim: e estava sentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Olha só, irmão. Este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha o quê, irmãos? Fé para ser curado. A Bíblia não deixa claro se ele era crente ou não, mas ainda que não fosse crente, a inspiração com a qual Paulo estava pregando e que estava falando, ele foi olhando assim e disse: vai dar certo. Vai dar certo. Não tem aquela pessoa incrédula que vem para o culto atrás de milagre? Não vem? Tem. Ele vem para o culto para não se converter, vem para trás de milagre. E não é que leva, irmão, leva. Porque Jesus é bom demais. E esse poder não tem nada a ver com a salvação. Mas o poder do milagre acontece. É por isso que eu não me admiro quando tem aí algumas entidades religiosas que só prega cura, que só prega milagre. O povo vai para lá e acontece. É claro que acontece, irmão. Porque o poder está impregnado no evangelho. E aonde esse evangelho chega, aleluia. Paulo disse: não me interessa se é por inveja, se é por porfia, o que me interessa é que vai resultar na salvação do meu espírito. E eu acho interessante isso, de que há uma verdade bíblica com relação a isso. Creio piamente no poder impregnado do evangelho. A fé de poder, ela não somente tomou o mundo antigo, mas chegou até nós hoje com poder. E não podemos deixar esse poder diminuir, apagar-se. É por isso que a gente canta, né? Que não podemos esquecer de remover a cinza do lugar. Amém, irmão? Tem que colocar a lenha sempre, tem que estar aceso sempre. Prego salvação, prego conduta moral, porque a fé para a salvação coloca o homem no céu. A fé como fruto do Espírito ensina o homem a andar para o céu. E a fé como dom do poder é para o homem desfrutar o poder do céu na terra. Enquanto eu não chego lá, eu desfruto do poder da terra, do poder do céu aqui na terra. Se você compreendeu, diga amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E que a fé que vence o mundo, a fé que vence o mundo, está dentro de mim e dentro de você. Está dentro de nós, está aí dentro. Porque tem crente, irmão, que ele acredita se é poderoso se fulano orar. Só é poderoso se fulano falar. Rapaz, está dentro de você. Olhe lá para dentro assim e diz: Espírito Santo de Deus, a dinamite está aqui dentro de mim. E é possível acontecer.
É possível o milagre ser executado a partir daqui. Não é a partir daí, não. É a partir daqui, ó, de dentro. Não pode vir de ninguém. Veja que Paulo olhou assim e disse, vendo que havia nele fé para ser curado, disse, levanta-te aí, começa a andar, glória ao nome de Jesus. E em muitas das palavras de Deus nos evangelhos, nós vamos observar que Jesus disse, quer ficar sã? É exercitando a fé para a pessoa receber a cura. Podes crer? Então muitas vezes vai acontecer só conforme o que você acredita. Ele chegou para Marta e disse a ela, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, até o ímpio lá na sua casa, vizinho, ele é abençoado pelo poder de Deus. Então é por isso que eu prego milagre, é por isso que eu prego cura, é por isso que eu prego que Deus abençoa, que Deus abre porta, que Deus escancara mesmo, irmão, que Ele tira papel de baixo, bota em cima, que Ele entra. Aí Ele faz um reboliço, eu creio. Quantos creem nisso nesta noite? Fique de pé para nós orarmos, e se você quiser vir aqui à frente e receber a oração da fé, a oração de poder, venha para receber a oração de poder. E se tem uma causa difícil mesmo, agora, irmão, venha com fé mesmo. Não venha, não, eu gostei, eu estou pensando, venha com fé. Venha acreditando, dizendo assim, eu vou ali. E essa semana ainda, se ainda for daqui para amanhã, eu não sei para onde tem que fazer, que nem eu disse. Amanhã, a essa hora vai ter comida. Ele usou a palavra da fé e alguém disse assim, vai nada. Se vai ter comida amanhã, você vai ver. E chegou no outro dia. Deus usou os leprosos, 4 leprosos, e fez chegar lá a provisão. Às vezes Deus faz as cordonizes vir voando a 45 centímetros de altura, a provisão chega. Irmão, nesta noite, eu creio que o Espírito Santo quer glorificar o Senhor Jesus, através de um milagre na tua vida. Creio, porque Ele não coloca uma palavra dessa em vão na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. A palavra é dEle. For minha não faz nada não, mas eu tenho certeza que é dele. E sendo dele, essa palavra não volta vazia. A Bíblia diz em Isaías 54:11, se não me foge da memória, ou é 55:11, a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz. Você crê que nesta noite, essa palavra precisa entrar em algum lugar da sua vida e fazer uma mudança? Então ore a Deus neste momento, crendo. Ore a Deus nesta noite, glória a Jesus. Como bem disse a irmã Andréa, cantou cada letra, cada frase do hino, acreditando naquilo que cantou. Então ore acreditando naquilo que você ouviu. E eu estarei orando também com você, crendo naquilo que preguei, que ouvi nesta noite. Espírito Santo de Deus, Tu és Senhor por excelência. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. E se tem uma coisa, Senhor, que mais nos alegramos em Ti, é porque Tu és fiel. Nós podemos ser infiéis, podemos falhar, mas Tu nunca falhaste. Tu nunca falhaste. Tu és fiel em cima no céu. Tu és fiel aqui na terra e ainda embaixo da terra, Tu és fiel. E eu quero nesta noite, juntamente com a Tua igreja, os Teus filhos, que estão cultuando conosco aqui em casa, Espírito Santo de Deus, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e às vezes são tantas coisas que querem abater-nos, que querem fazer com que recuemos, que querem desmotivar-nos. Senhor, em nome de Jesus, vai colocando por terra agora todo e qualquer sentimento contrário, pensamento contrário. Senhor, vai tirando agora, neste momento, toda a inquietação na mente da tua filha, do teu filho, e vai enchendo de certeza, de convicção. Senhor, planta dentro da tua serva nesta noite uma fé de poder inabalável para vencer a turbulência, para vencer o invisível. Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio na tua ação agora, imediata. Eu creio na tua ação neste momento, Senhor, aqui no templo, na casa dos teus filhos, aonde estão acompanhando este culto, na autoridade do nome bom e precioso de Jesus.
toda e qualquer artimanha contrária caia por terra, sejam problemas psicossomáticos, sejam problemas nos nervos, nos rins, seja onde quer que esteja. Deus, tu és poderoso para fazer, Senhor, na vida da tua filha e do teu filho, Deus, essas alterações de pressão, Senhor, o metabolismo da tua filha, que vem sendo, meu Deus, um incômodo constante, que ela saia daqui agora, hoje, recebendo um nível de controle na sua artéria. Deus, tu és poderoso para fazer, e aonde houver o mal, até aí, e não mais adiante, não passarás de onde chegaste, na natureza do servo e da serva de Deus, na autoridade do nome bom de Jesus. Senhor, tu és poderoso para fazer, tu és poderoso para glorificar o teu nome nesta noite, na vida da tua filha, do teu filho. Senhor, seja os problemas de varizes, seja os problemas que forem, tu és poderoso para fazer muito mais do que te pedimos ou pensamos. Esse descontrole nos nervos da tua serva, esse descontrole emocional, essa perturbação, Senhor, no nome de Jesus, sopra agora para bem longe da vida da tua filha. Senhor, o teu filho que durante estes dias, para dormir, tem tido, Senhor, dificuldade e tomado medicamentos pesados. Senhor, ora managashura bacai, ora dagashura daria faz. Visita a alma do teu filho nesta noite. Visita ele agora com a tua presença, dando calma, dando tranquilidade. Espírito Santo, visita agora. Tu és morador deste templo, por isso tira esse estresse do teu filho e que ele durma hoje como nunca mais dormiu, porque tu és Deus e estás neste lugar. Ministra, sim, Senhor. Ora daga, shoria darabacama nave. Deus está lhe dando hoje aqui, meu irmão. Você vai dormir tranquilo o restante dessa semana e daqui para frente o Senhor te dará saúde. Disse Pedro a Enéas: Senhor, Enéas, receba saúde. E a você nesta noite, o Espírito Santo de Deus ministra saúde na tua vida, para que tu durmas. Não tem tido paz, mas nesta noite chegaste aqui para ouvir esta palavra e receber esta oração. Por isso, leva tranquilidade no teu coração. Leva nesta noite, em nome de Jesus. Leva para a tua casa, para a tua família e dorme em paz. Você em casa, em nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome bom de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Oh. Cristo cura sim. Cante. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura. Ele cura sim. Leve saúde hoje. Leve saúde hoje aqui nesta noite. Saúde que o Espírito Santo está ministrando, irmãos. Nesta noite, é o Espírito Santo que está ministrando aqui, olha, em nervos. Ora da gashura bacama navasé. O Espírito Santo está ministrando nesta noite uma calma na tua vida, colocando em equilíbrio o teu emocional. Hoje aqui, você veio para receber de Deus isto. E é Deus que está tocando assim em você, olha. Sinta Deus tocando em você aí assim. Bem pertinho de você. Está sentindo Ele tocando em você? Sinta Jesus tocando em você nesta noite.
Tem hora que a gente é quem tem que tocar nele, mas hoje Jesus escolheu tocar em você. Porque às vezes o toque de Jesus, só o toque dele, irmão, para nos dar calma, para nos dar tranquilidade. Só o toque de Jesus para nos fazer sossegar. E você saia daqui hoje assim sossegado, em nome de Jesus.